O Corinthians parece que tem algo a mais, parece que quer mais, não é que o Palmeiras não queira, mas parece que quer mais do que o Palmeiras, parece que é diferente. Como é que você analisa essa eliminação do Palmeiras e principalmente essa classificação do Corinthians? O que o Corinthians tem que nesse momento o Palmeiras não tem? Vamos por aí. Então, boa noite, William, boa noite a todos. Bom, primeiro que eu acho que assim, o momento todo e o que essa eliminação vai causar ou não, como disse Calçade, a gente vai ver ainda, eu acho que tem a ver com um acúmulo de coisas, né? E com um acúmulo de confrontos mesmo contra o Corinthians, não especificamente o jogo de hoje, né? Que foi um jogo condicionado pela expulsão do Aníbal. Eu acho que assim, na hora que você pega os 4 confrontos e vê que, acho que assim, nos 3 anteriores, os jogos foram muito parelhos mesmo. E talvez não fossem para ser tão parelhos assim. Eu até acho que assim, o Corinthians tem um bom time titular, mas se você imaginar que no segundo tempo, nos segundos tempos, o Palmeiras sempre tem muito mais condição de manter um alto nível dentro de campo. E nos outros tinha o Estevão. Nos outros tinha o Estevão, enfim. Mas tudo bem, mas agora tinha jogadores que não tinha nos outros. Eu nem acho que aquele fosse mais forte do que o de agora. Mas eu acho que assim, foram jogos muito parelhos. E isso, de uma maneira ou de outra, é mérito do Corinthians. Não dá muito para discutir. O fato dos jogos terem sido jogos com muito pouca coisa criada, era positivo para o Corinthians. Porque era normal que fosse assim, e que o Corinthians eventualmente jogasse por uma bola, como jogou na final do Campeonato Estadual, e fez esse gol na partida, o gol que acabou dando título na partida no Allianz Parque. A mesma coisa se deu, eu acho, no jogo na Neoquímica Arena, no jogo de ida. Foi um jogo muito parelho que, ok, o Corinthians venceu, poderia até ter terminado empatado, mas, de novo, os jogos serem parelhos já é mérito do Corinthians. Isso é verdade. Porque o Palmeiras tem mais elenco. Eu até falei da última vez que acho que se olhar os quartetos titulares, talvez até o do Corinthians seja melhor, mas aí você olha para o banco, o Palmeiras tira do banco hoje o Rafael Veiga, tira o Felipe Anderson, o próprio Flaco Lopes, enfim, eu acho que então assim, o Palmeiras teria condições de jogar 90 minutos em mais alto nível. Então, óbvio que tem, acho que demérito de um lado e mérito do outro. A questão da mobilização, eu acho legal destacar o aspecto positivo do Corinthians. Quer dizer, o quanto o Corinthians, de fato, né, e o Calçado falou disso, consegue, né, nesses jogos ter uma postura que também você não vai conseguir ter na temporada inteira no Brasil. Não dá. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Depois vamos falar do Flamengo, que trocou porque tinha que trocar e tudo mais. Só que eu não gosto desse papo da postura. Porque... E aí eu entro na expulsão do Aníbal. Porque boa parte da torcida do Palmeiras, se for ser coerente com tudo que falou durante a semana, vai ter que aplaudir o Aníbal agora. Porque ele passou do túmulo. Puxa lá, não é... o pessoal fez figurinha pedindo cabeça quente, ironizando a cabeça fria. Então o pessoal pediu cabeça quente, pediu faca nos dentes, pediu vamos bater nessa P 3 pontinhos de Corinthians, exaltou as frases do Filipão, que são coisas que em 2025 com VAR você não pode mais fazer. Quer dizer, muitas das estratégias que o Filipão, brilhante à época, usava, não são mais utilizáveis hoje em dia. Então, o outro lá que se tornou celebridade, e aí tem muito a ver não também... Não dá pra colocar na conta da torcida, Não, Abner, ninguém está colocando na conta do torcedor. O que eu estou dizendo é que no Brasil... Tinha um clima. No Brasil se exalta muito, às vezes, times que perdem dentro de campo, porque não jogaram bola, porque não criaram, porque não conseguiram produzir ofensivamente, vira sempre... a postura. A postura e arruma um culpado. Sempre faltou chegar chegando, faltou brigar, faltou dar porrada. Mas é competitivo, tem sido competitivo em todos os jogos. E sempre é guerreiro. Este não é o problema do Palmeiras. E sempre foi guerreiro. O meu ponto é esse. Este não é o problema do Palmeiras. Quando as pessoas passam a semana toda pedindo... Algo que não é o problema? Algo que não é o problema, pra ter cabeça quente, pra dar porrada, pra chegar chegando. Não era problema. O problema do Palmeiras é que não tá conseguindo criar o quanto ele deveria criar com esses jogadores. Então é muito mais um problema de ordem de encaixe de jogo e tudo mais, do que sempre sair, eu ia dizer, o cara que se tornou celebridade levando Nutella na porta do CT, como se o problema fosse esse. Não, eu sinceramente não consigo ver isso. Isso se aplica ao Palmeiras e se aplica a uma série de times, né? Que sempre quando vem a derrota nunca é porque o outro jogou
mais ou porque você jogou menos. É sempre que o outro quis ganhar, teve vontade, e você não teve vontade. Você imagina mesmo que os caras do Palmeiras não queriam ganhar esse jogo? Claro que queriam. Que faltava vontade, seja no jogo de ida, seja no jogo de volta. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa parar também de sempre atribuir a falta de desejo, a falta de vontade, a falta de raça, derrotas que são frutos, muitas vezes, da falta de futebol. E não da falta de desejo, de vontade, E do mérito do outro, como tem o Corinthians. Claro, a falta de futebol. E a falta de futebol, você pode permitir que o outro jogue, você pode não jogar. Mas eu acho que assim, a gente precisa olhar um pouquinho mais para a bola e para o futebol e para o que acontece dentro de campo e parar de achar que o futebol se ganha, porque esse já é um problema também, né, do que eu falava durante a semana, do que a gente não tem de futebol dentro de campo, quando é o tempo todo na pressão. Cara, o jogo de São Paulo e Atlético Paranaense hoje, primeiro tempo, parecia uma piada. Não houve futebol. E isso, muitas vezes, é o reflexo da crença de que você só vai ganhar um jogo de futebol se você der porrada, se você pressionar, se você chegar duro, se você intimidar. É engraçado que os melhores times do mundo não fazem isso. Eu não vi o PSG fazer nada disso para ganhar a Champions League. Simplesmente eles tomam a bola do adversário. Exato, ficam com a bola o tempo todo. Exatamente. E assim, e hoje, depois da estupidez do Aníbal, 10 contra 11, isso foi bem pontuado aqui. Entre a expulsão e o gol do Corinthians, o melhor momento do Palmeiras no jogo foi aquele. Exatamente. Em um determinado momento ali, parecia que o Palmeiras não tinha um jogador a menos. Pois é. O momento em que o Palmeiras melhor criou situações, em que o Palmeiras envolveu o Corinthians, jogou um bom tempo ali no campo de ataque. O primeiro tempo do Palmeiras foi bom. Foi bom. Teve uma desatenção numa jogada de bola parada e tomou gol. Eu achei estranho. Eu entendo o motivo, mas não era o dia, não era a noite. Assim, o Vitor Roque não estava mal. Não estava mal. O Vitor Roque estava fazendo todas as paredes, assim. Ele está de costas, recebendo a bola no meio de campo, recebendo na entrada da área. Tava brigando, um time que tem um jogador a menos. Você tem um cara que joga dessa forma, para o companheiro chegar e bater. Então, assim, para mim foi Mas o Abel ama uma jogada aérea. Era uma jogada, era para chover bola na área. Aérea sem ter volume não tem como. E era cedo para fazer a mudança. Sádio, eu concordo tanto contigo que quando voltou, eu imagino, não é possível. O Vitor Roque sentiu alguma coisa. Ele se machucou porque a menos ele tava que venha isso, jogando sozinho. Claro. Mas acho que não, porque acho que senão teria porque sido dito. Essa dá uma essa quebra o cara. Se ele não se machucou, porque é o seguinte, ele tem consciência, e quem estava assistindo, que ele está fazendo um bom jogo diante das dificuldades apresentadas na partida. Ele é um jogador que sustenta, 15 minutos, um setor sozinho. Exato. E um centroavante, um cara que sustenta. Ele estava sustentando todas. A zaga do Corinthians, quem subia para marcar o Vitor Roque, não tomava a bola dele. Era uma atrás da outra. Pô, esse cara, para um time que tem um a menos, faz toda a diferença. E outra, né, ele dá o tempo da chegada. Com a bola no chão, ele conseguia manter a bola, a posse da bola, ele ficava, porque ele tem habilidade, então ele ficava forte também, ele conseguia manter a bola. Então de fato, para mim, assim, foi injusto. Para mim, o grande erro do Abel hoje, né, e o Abel vai ser tema e tal, foi a saída do Vitor Roque. E o Corinthians, acho que assim, o Corinthians estava na dele ali, né, a partir do momento da expulsão do Aníbal, concordo com o Léo, o Palmeiras estava criando até mais, estava jogando até melhor. É curioso porque o Corinthians tinha começado melhor. Antes da expulsão do Aníbal, o Corinthians ali naqueles 5 minutos iniciais tinha já chegado 2 vezes, não estava dando pinta de que ia... Ele não tinha feito uma defesaça. Ele não permitiu que o Palmeiras pressionasse, sufocasse e o impedisse de sair de trás. Ele foi para jogar. Então, esse é um ponto de construção da ideia de jogo bom para o Dorival, da realização do time, que temos a vantagem, não precisa ficar lá no fundo. Agora, porque era possível. Pela pressão do Palmeiras mas um time começa a defender uma vantagem no primeiro minuto, a chance dessa vantagem cair é gigante. Então isso foi não surpreendente, mas foi uma maturidade de uma equipe. Você lembra uma discussão que a gente teve aqui depois do último jogo, quando o Corinthians venceu? Eu lembrei que o São Paulo do Dorival, com um time inferior consideravelmente ao do Flamengo na Copa do Brasil, verdade, foi jogar no Rio de Janeiro em cima do Flamengo, marcar em cima. E que o Dorival, com o próprio Flamengo, jogando num 3-1-2 para acomodar Pedro e Gabigol, um sistema exatamente igual.
jogadores de características diferentes, mas exatamente igual ao que ele utiliza hoje no Corinthians, porque ele tem que valorizar o setor de frente, conseguiu ganhar a Copa do Brasil. Inclusive nesse caminho, eliminando o Palmeiras também com vitória no Allianz. Exatamente, ou seja, se é uma coisa que os times do Dorival não tem, é medo. Ele acredita nos seus times até